Live é sobre qual o banho ideal para sua semi-joia. Por que muitas vezes as peças escurecem, o dourado fica escuro, o prateado também muda de cor? Então, essa live é para te mostrar tudo sobre os banhos. Eu vou falar sobre os banhos dourados, vou falar também sobre banhos prateados, o que é considerado um bom banho, por que a gente precisa usar na semi-joia banhos de qualidade. Então, o pessoal está chegando, que bom! E hoje a live, então, é qual o banho ideal para sua semi-joia. Porque a gente que faz semi-joia, o que gosta de usar, muitas vezes compra o material e às vezes ele não se mantém. Então, muitas vezes acaba mudando, ficando escuro, ou até mesmo antes de usar. Então, hoje a live é exatamente sobre isso. O pessoal entrando, olha que beleza! Eu tenho nomes que não aparece o nome da pessoa, Doris já entrou, Suzanca Acessórios entrou, sejam bem-vindas, Marcel, os homens também nos prestigiando nas lives. Então hoje a live, para quem está chegando, é o banho ideal da sua semi-joia. Então hoje eu vou falar sobre banho dourado, banho prateado, qual o banho ideal para você quando você for escolher na hora da compra, qual fornecedor realmente que é ideal, que tem aquele banho que não vai dar problema. Em mais de 30 anos produzindo acessórios, para quem não me conhece, né, eu já tem muita gente nova aqui no nosso Instagram. Olha, a Bel Bijus entrou, seja bem-vindo, bem-vinda. Então assim, ó, pessoal, nesses mais de 30 anos que eu trabalho com acessórios femininos, eu já vi muita coisa. Já trabalhei com bijuteria durante muito tempo, antes de entrar semi-joia, porque há muitos anos atrás não existia semi-joia, esse conceito de semi-joia. Evelyn entrou, que bom! Então assim, por isso que nesses 30 anos trabalhando com os acessórios, em que eu comecei fazendo bijuteria e depois, com o passar do tempo, eu acabei produzindo semi-joias com pedras naturais, eu aprendi muito sobre banho, porque é muito importante a gente usar peças de qualidade, pedras, pérolas, murano, contas, é muito importante, mas também o banho, o metal que a gente usa também é tão importante quanto as pedras, porque muitas vezes a gente pode fazer um colar, um brinco, uma pulseira, usando pedras lindas, mas se você não usar os metais de qualidade, não vai durar. Então, por isso que é muito importante a gente saber qual o banho ideal para usar no metal que a gente está trabalhando na semi-joia. Então, eu gostaria muito de saber se vocês fazem bijuteria, se vocês fazem semi-joias, se vocês estão começando. Gostaria muito que vocês me falassem para a gente poder, para eu poder realmente passar o conteúdo que seja interessante. O que vocês fazem? Semi-joias, bijuterias? Quero perguntar também, eu estou com o ar-condicionado ligado, eu estou ouvindo barulho. Eu quero saber se está atrapalhando e desligo o ar-condicionado. Porque aqui em Porto Alegre está muito quente, então eu tive que ligar o ar para fazer a live. Então eu gostaria de saber se o som está bom, se vocês estão ouvindo ou se tem esse barulho de trás que está atrapalhando. Então, pessoal entrando, que bom! Sejam bem-vindas, bem-vindos também. Quero pedir para vocês curtirem a live, compartilharem com mais pessoas que possam aproveitar esse conteúdo. E assim vocês vão... O que acontece é que o Instagram entende que é um conteúdo de boa qualidade e manda para mais pessoas. Olha, o pessoal entrou. Tem pessoas que eu não consigo ver o nome, só o nome que aparece. Então a Aline entrou. Ol entrou, Camille, seja bem-vinda, Camille, que bom! E eu gostaria muito de saber, semi-joias, vocês fazem semi-joia, bijuteria ou estão começando, ou não fazem, querem só conhecer? Yara, bem-vinda, boa tarde, Camille, que bom, o pessoal chegando, uma beleza, aqui de tarde a gente fazendo live e o pessoal... participando, que bom, muito obrigada, dando retorno que o som tá ótimo, boa tarde, que bom. Então assim, pessoal, semi-joias, Yara, beleza, que bom fazer semi-joias, então tu já tá nesse mundo das semi-joias, e é sempre bom a gente se aperfeiçoar, a gente ouvir
outros pontos de vista, outras pessoas que trabalham também há tanto tempo com semijoias, né? Boa tarde, Dededidora. Boa tarde, que bom. Então, travou para mim, eu quero saber para os outros como é que tá a imagem, o som, o pessoal falando aqui que travou a live, tá boa a imagem e o som? A Evelyn, quero aprender a fazer semijoias. Vai ver, Evelyn, quando começar é maravilhoso trabalhar com semijoias. Yara também, a gente tá sempre aprendendo, sempre. A Camille fez pulseiras, parabéns Camille, que legal. Então, eu tenho, tá tudo bem aí, que bom então, Belo Store dando retorno, então eu vou continuar. Eu tenho mais de 30 anos no mercado de acessórios femininos. Eu vou repetir porque teve pessoas que entraram depois. Eu comecei a fazer bijuterias e depois, com o passar dos anos, entraram as semijoias. Obrigada pelo retorno, que a imagem e o som tá bom. Beleza. Então eu comecei há 30 anos atrás fazendo acessórios e não tinha opção de semijoias. Era bijuterias, eu adorava. E durante muitos anos eu fiz bijuterias e era ótimo. E depois, com o passar do tempo, foram entrando novos produtos, entraram as semijoias, que na época eram réplicas de joia. Ou seja, quem não tinha dinheiro para comprar joia, comprava semijoia. E entrou também na semijoia, a semijoia que a gente trabalha na joalheria artesanal, que é exatamente o que a gente vai trabalhar aqui. Por quê? Porque essa joalheria artesanal são peças feitas uma a uma, que usa pedras naturais, pérolas, pode usar os fios de metal, pode usar aquele cordão de encordoamento, aquele de poliamida. Existe uma infinidade de técnicas que a gente pode trabalhar na joalheria artesanal. E nesse tempo que eu tô nesse mundo das semijoias, eu tive que aprender muito sobre banho. Por quê? Porque muitas vezes eu fazia um produto lindo, um colar lindo, um brinco, e tinha problema de metal escurecer. O pessoal botando aqui, eu tenho um comentário que travou a live, podem me dizer se tá ok, se tá tudo bem o som, a imagem, estão ouvindo? Como é que tá a internet aí para vocês? Vocês estão conseguindo visualizar? Enquanto isso, pessoal, vou pedir que vocês curtam a live, compartilhem, para quem vocês acham que pode aproveitar esse conteúdo, porque assim o Instagram convida mais gente para ver. Tá tudo ok? Obrigada. Então tá, vou continuar. Bom, o que aconteceu? Nesses 30 anos eu já fiz bijuteria, comecei a fazer semijoias e eu tinha muitas vezes problema com o banho de metal. E daí eu comecei a pesquisar como que eu poderia ter fornecedores de qualidade. Que tipo de banho que eu precisava trabalhar para não dar problema, para não escurecer, para o dourado não perder o dourado, para o prateado não ficar escuro, para diminuir o problema de troca. Esse era o objetivo. A Cláudia chegou, seja bem-vinda. Então, assim, primeira coisa, o que eu tive que aprender? Eu tive que aprender o que era um banho de metal. Eu não tinha, chegava lá o fornecedor, um representante vendendo as peças, eu escolhia no mostruário dele e pronto. Não, mas daí eu tive que aprender o que era um banho. Então eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui é uma peça antiga, nem uso, mas só para vocês verem que ele é de latão. Tá vendo? Latão vocês devem conhecer, mas é um material que é um dourado sem banho. Ele vai escurecer. Então, o que acontece? Lembra, não sei se quando vocês vão na praia, às vezes tem aquele pessoal alternativo vendendo aqueles acessórios, aqueles brinquinhos, muito lindos, uns trabalhos maravilhosos, mas não tem o banho dourado, eles são de latão em geral que eles trabalham. E esse latão a gente considera que é a peça em bruto. Isso aqui é uma peça em bruto, sem banho. Daí essa peça vai sofrer todo um processo químico lá, eles vão desengordurar, dão várias camadas de cobre, enfim, vão dando camadas até chegar na parte final, que é o ouro. Então, por exemplo, se eu quero fazer essa peça dourada, eu tenho que saber quantos milésimos de ouro que vai ser dado nessa peça. Por quê? Porque é isso que vai definir a qualidade desse produto aqui, desse metal. Eu vou tentar fazer um outro exemplo, por exemplo, se a gente for fazer um bolo, vamos lanchar, fazer um lanche à tarde, vamos fazer um bolo bem bom. E o bolo, a gente tem a opção de deixar ele com cobertura ou sem cobertura.
Então o latão é como se fosse o bolo sem cobertura. Ele tá o bolo normal. Mas se a gente quiser botar uma cobertura, por exemplo, de chocolate, a gente faz lá um brigadeiro e cobre o bolo com com aquela cobertura de chocolate. Daí o que acontece? Quando a gente cortar esse bolo, a gente vai ver que tem uma parte de dentro que é o latão e uma parte banhada, que aqui eu tenho uma outra peça emprateada, que seria o banho. Então, se a gente olhar aquela fatiazinha, a gente vai ver a parte interna do bolo e tem a cobertura. E quanto mais grossa aquela cobertura, melhor é o banho. Mais material, no caso mais ouro ou prata, tem cobrindo aquela peça. Então, só para a gente entender, para você entender assim, que existe uma peça bruta embaixo e tem uma cobertura, que pode ser de prata e que pode ser dourado. Hoje eu não vou, pessoal, tem pessoas pedindo para participar do vídeo. Hoje eu não vou fazer uma live com mais pessoas, tá? Vai ser somente eu vou falar sobre os banhos. Gostaria, se vocês tiverem perguntas, podem ir perguntando ou no final, não tem problema, tá? Então assim, voltando, a gente tem uma peça de latão e depois eu vou considerar que é a mesma peça, que eu não tinha essa peça banhada, eu trouxe outra para vocês verem. Então aqui eu tenho uma peça de latão sem banho, sofre todo aquele processo químico e vai chegar depois numa peça banhada, no caso aqui está em prata, e depois todo esse processo que vira do dourado ainda tem um verniz que eles colocam por fora para ter mais durabilidade. Daí, o que aconteceu essa semana? Eu recebi muitas mensagens, as pessoas perguntando, até eu anotei, tá aqui do meu ladinho, porque muitas vezes o banho oxida, troca de cor, ele fica escuro. Bom, o banho prateado, o que acontece quando a gente trabalha com banho prata? Ele sofre muitas vezes um processo que ele modifica um banho em contato com o ar. Então ele pode oxidar, pode escurecer, simples assim. Então se você tem peças em prata, é importante deixar no local assim que não tenha poluição, muito se passa carro perto. E também, por exemplo, não acender incenso perto, porque a fumaça vai pratear, vai modificar o banho. A vantagem do banho prata é que dá para limpar. Então é perfeito, assim como ele escurece, a gente consegue limpar a prata. A Dedé perguntando, você vai indicar algum fornecedor da sua confiança? Depois mandando, na live eu nunca falo fornecedor, tá, Dedé de Dora? Mas depois tu me mandar uma mensagem por direct, indico sim. Porque porque quando eu comecei agora na internet, meu site, esse Laura de Cristal, nessa página, nesse canal, seja lá como a gente quer chamar, eu tive todo o cuidado de começar a trabalhar com fornecedores que pudessem comprar pela internet. Porque eu posso indicar aqui da minha cidade, mas se, por exemplo, a pessoa mora lá em Manaus, lá em Belo Horizonte, fica muito longe, às vezes fica muito caro o frete, né? Então eu tive todo o cuidado, assim, eu tenho uma lista de fornecedores que praticamente todos dá para comprar online. Se não tem site, eles têm WhatsApp que dá para fazer pedido pelo WhatsApp. O pessoal chegando ainda, sejam bem-vindos. Então, voltando, tá, eu tô com meu roteiro aqui do ladinho de vocês, eu tô olhando ali. Primeira pergunta do banho. Já me perguntaram assim, se eu enxergar essa peça, eu pego um brinco, eu pego um colar e eu vou olhar, e daí me perguntaram assim, Laura, eu tenho como saber se esse banho é bom só olhando? Não tem como saber se o banho é bom só olhando. Por quê? Porque na hora que tá feita a camadinha, por exemplo, aqui do dourado, não tenho como saber se é bom ou não. Como é que a gente vai saber se tem durabilidade? Eu vou explicar. Vou explicar qual o banho ideal, dourado e prateado. Mas antes de chegar nessa parte, é muito importante que a gente entenda o que é o banho. Então, é a peça de latão bruta, que sofre, não necessariamente de latão, tá? Aqui eu trouxe de latão, mas pode ser zamac, pode ser outras ligas, pode ser cobre. Tem diversos tipos de metais que podem levar ao banho, tá? Eu trouxe o exemplo do latão, porque a gente encontra muitas peças em latão. E fica perfeito o banho quando ele é dado
nesse tipo de material. E daí então é importante que a gente entenda primeiro o que é um banho. Perfeito. Eu estou olhando ali a minha cola. Muito bem. Bom, então aqui, ó, nas peças douradas é importante que a gente saiba quanto de dourado, quanto de ouro está sendo colocado nessa peça. Lembra que eu dei o exemplo do bolo, que tem o bolo e a gente fez uma cobertura de chocolate por fora? Quanto mais grossa a cobertura de chocolate, significa que vai ter mais ouro naquele banho. Então, se eu faço o bolo e boto uma camadinha bem fininha de cobertura de chocolate por fora, o que significa quando a gente cortar esse bolo, cortar uma fatia? A gente vai ver a parte interna e uma camadinha bem fininha. Significa, se a gente usar esse exemplo como uma analogia para peça de metal com banho de ouro, significa que essa cobertura do bolo é que tem pouco ouro naquele banho. Agora, se eu faço um bolo e faço uma cobertura bem grossa, existe mais ouro naquele banho. O que significa se existe mais ouro? Vai durar mais, tem mais qualidade. Então eu anotei aqui os milésimos, tá? O que significa milésimos? A gente, quando compra as peças em dourado, prateado, ouro, prata, sempre o fornecedor vai dizer, tem 3 milésimos de banho, 4 milésimos, 8 milésimos. Isso é a qualidade do banho. Quanto mais milésimos, melhor o banho vai durar mais, tá? Então aqui, eu anotei 1 a 2 milésimos é baixa qualidade, assim, se vocês quiserem comprar, estejam cientes que aquele banho não vai durar. 1 milésimo é muito pouco, pessoal, tá? É uma camadinha tão fininha que não vai durar, vai ser praticamente descartável. Então, de 1 a 2 milésimos, baixa qualidade. De 3 a 4 milésimos, boa durabilidade. Eu indico sempre, quando vocês forem comprar, que comprem a partir de 3 milésimos para cima, tá? No mínimo é 3 milésimos. 5 a 7 milésimos é uma ótima durabilidade. 8 a 10 milésimos ou mais é uma excelente durabilidade. Então, anotei aqui também uma coisa importante. Quando falarem para vocês que é banho flash é menos de 1 milésimo. Então é um banho muito ruim, um banho muito descartável. E esse banho me lembra aquelas bijuterias que vêm do exterior, que agora tem aquelas grandes lojas. Então não é um banho indicado quando é um banho flash. O pessoal entrando, a Mari entrando, o Zago Joias entrou, a Rochas entrou. Que bom, pessoal, que vocês ainda estão chegando. Então nós vamos continuar falando sobre banho. Então assim, a qualidade significa que quanto maior o número de milésimos de ouro naquele banho de metal, mais qualidade ele vai ter. Então, por exemplo, aqui nessa correntinha, as correntes sempre a gente tem que ter o cuidado assim, tudo que encosta mais na gente, por exemplo, uma correntinha, ela tem que ter um banho melhor. Se você pegar um brinco que praticamente não encosta, só a basezinha, o que significa? Significa que não precisa ter tanto, pode ser a partir de 3 milésimos. Na realidade, às vezes o pessoal fala microns, que é a mesma coisa. Alguém diz assim, na loja não se diz o milésimo. Sim, mas daí é que a gente entra, que a gente tem que se informar. Se você vai comprar num site, perfeito. O que você vai olhar? Na descrição do produto, muitas vezes embaixo ali no site ele diz: banho dourado com 3 milésimos, 5 milésimos. Banho prata, nós já vamos entrar na qualidade do banho prata, também diz quantos milésimos. Se não tiver escrito, você não compre. Mande uma mensagem ou liga. Hoje dá para ligar, às vezes pelo WhatsApp, a gente não paga nada a ligação. E pergunta qual a qualidade do banho. Por quê? Porque se for 1 milésimo, não compre. Se vocês comprarem, vocês já sabem que não vai durar. Esses dias uma seguidora me mandou uma pergunta assim: quando você faz os colares, também escurece os alfinetes do colar? Se for um banho bem baixinho, vai escurecer, não tem mágica, né? Mas então, por isso que é importante na hora de a gente saber comprar. Então, às vezes tu tá num site lá, um fornecedor dá 2, 3 milésimos e o outro dá 7, 8 e é praticamente o mesmo valor. Sempre escolham mais milésimos. Pessoal curtindo a live, muito obrigada. Quem quiser curtir, é muito bom. Estou adorando, eu estou toda semana fazendo as lives e quero fazer cada vez mais.
porque o importante é a gente acreditar que dá para fazer, dá para trabalhar com as semijoias. E eu trabalho há mais de 30 anos fazendo isso. Além de estar um prazer incrível, porque é excelente quando a gente começa a criar as peças, e a gente vê a satisfação das outras pessoas também gostando. E também ganhando dinheiro com isso é muito bom. O pessoal dizendo que na loja só se diz semijoias, claro, porque a partir... Ontem eu estava pesquisando, até entrei no site do IBGM, mas eu não consegui localizar qual o percentual que é considerado semijoias. Então tu pode ter 1 milésimo, 2 milésimos, é uma semijoia, mas de baixa qualidade. Então é importante que a gente fique atenta na hora de comprar. Primeira coisa, porque depois que você comprou, montou o colar, ficou lá, se dedicou, pesquisou o modelo, montou, se ele escurecer, não tem muito o que fazer. A gente muitas vezes tem que desmanchar para aproveitar as pedras de novo. Então, muito importante é a gente se dedicar também a pesquisar, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvida, eu tenho recebido muitas perguntas com relação a banho, porque é importante que a gente trabalhe com produtos de qualidade, com pedras, você pode trabalhar com pedras diferentes, você pode trabalhar com uma linha mais despojada, você pode trabalhar com pedras mais sofisticadas, tem pedras maravilhosas, que o preço às vezes é um pouquinho mais alto, que vale a pena a gente trabalhar também. Obrigada, Camille, gostou das dicas. Deixa eu ver o que mais na minha... Eu fiz aqui uma cola, certo, vou ver o que mais... Vou falar para vocês assim, muito bem. Banho prateado. Banho prateado, mesma coisa. No mínimo 35 milésimos, 40 milésimos já é ótimo. E 70 milésimos é excelente. Então, se vocês trabalham com público masculino, cuidem do banho prateado, porque o homem em geral sua mais, então ponham mais milésimos na prata. Vale muito a pena. Então, esses banhos são, se a gente cuidar, se a gente cuidar na hora de comprar, na hora de fazer, e a gente orientar a cliente na hora de ela usar, a semijoia vai durar muito tempo. O que é orientar? Verão, nós estamos agora no verão, praia. O que significa? A cliente está lá na praia usando pulseira, usando brinco, às vezes até com uma correntinha, e se enche de protetor solar. Protetor solar é uma das coisas que mais estraga o banho, porque se a gente pensar que o banho é uma parte química, ele é químico, a peça era de latão, recebeu um banho, virou um prateado, que nós vamos considerar que é a mesma peça, então tem aquela camada ao redor. Quando a gente põe o protetor solar, ele acaba muitas vezes estragando o banho, porque ele é químico também. A mesma coisa acontece com shampoo, com creme hidratante, sabonete, perfume. Então, orientar a cliente assim, ela vai pôr perfume, primeiro ela põe o perfume, espera secar, depois ela põe a semijoia. Também muitas vezes assim, foi na praia, acabou indo na praia e pegou um pouco de creme na semijoia. Orientar a cliente que ela pode sim limpar essa semijoia. Ela pega um pouco de água, bota um detergente líquido neutro, deixa lá 2, 3 minutinhos, dá uma escovadinha, se quiser esquentar aquela água melhor ainda, com água mais quente, com esse detergente, deixa 1, 2 minutos, tira, enxagoa na torneira e depois seca e seca com secador, e você vai ver que a peça fica nova. Então é importante também muitas vezes tirar o suor, isso também muitas vezes estraga a peça. Já aconteceu quando eu tinha lá minhas lojas, de uma cliente chegar com um anel, e o anel que tinha estragado o banho e tal, daí ele foi para avaliação e nós vimos que tinha até sabonete grudado no anel. Então isso tudo é químico, pode vir a estragar o banho das peças. Então é importante a gente orientar as clientes, porque daí a gente sabe que elas vão ter mais cuidado no uso, e às vezes elas mesmas dizem, estragou a peça, mas eu não cuidei. Uma coisa que aconteceu também quando eu tinha minhas lojas, eu tinha peças que eu comprava bruto, além das peças de montagem, por exemplo, comprava argola de microzircônia, argolinhas, brincos, eu mandava banhar tudo. E daí um dia chega uma cliente com um brinquinho, porque quando uma peça dá problema, às vezes dá em todas, né? Já te respondo, Dedé. E daí o que aconteceu com aquela cliente? O brinco tava com um banho diferente, e daí ela me disse assim, eu adoro tanto esse brinco que eu não tiro nem para tomar banho.
Bom, daí não tem mágica, né? Daí eu comecei a rir para ela, olha, eu acho que tu tem que começar a usar ouro, porque não tem semijoia que resiste se a pessoa vai usar dia e noite, tomar banho, dormir com brinco. Então tem que ter um cuidado, é um banho de metal. Pode fazer dessa limpeza mesmo se a peça tiver pedras naturais? Sim. A maioria das peças dá para molhar as pedras, tem que cuidar algumas pedras, depois eu vou botar nos stories. É a selenita, não dá para molhar, tem algumas pedras que elas têm mais sal na composição, que elas acabam às vezes podem esfarelar um pouquinho. Mas a maioria das peças sim, pode fazer a limpeza, importante depois que você seque e passe, limpe, depois enxague e passe o secador para deixar bem sequinha, tá? Não deixar molhada. Então tudo isso é importante, claro que não exagerando, a pessoa não precisa limpar, lavar todos os dias, não é isso. Mas está usando, daqui a pouco viu que a peça já está ficando assim com mais gordura, dá uma limpadinha. Tá? Então são dicas que a gente pode dar para as clientes para manter mais tempo a semijoia. Às vezes até a gente na hora de usar. Tem peças que eu sou assim, eu quando gosto de uma peça eu uso muito aquela semijoia. Então quando eu vejo eu tenho que fazer uma limpeza. E muito importante também, ontem eu estava preparando a live e estava me lembrando assim quando eu comecei, que às vezes eu tinha as coisas que eu não organizava, eu perdia muito tempo procurando, e hoje é muito importante dizer para vocês assim que vocês se organizem. Isso vocês vão ganhar tempo, vão ganhar dinheiro, porque na hora de comprar materiais a gente já sabe o que tem. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, peças que vieram do banho, ó, alfinetes de bolinha, todos que vieram do banho. O que eu vou fazer com ele? Eu vou separar agora de 100 em 100 e botar em saquinhos e deixar todos organizados. Esse é aquele alfinete de bolinha bem fininho que a gente acaba o cabelinho de anjo. Então, importante organizar o material. Quando for peça em prata, guardem em saco plástico para não ter contato com o ar. Isso vai manter a prata, ela modifica o banho quando ela tem muito contato com o ar. Então é muito importante a gente cuidar isso, né? Que bom que estão gostando. Se vocês quiserem curtir a live, eu vou adorar. Assim o Instagram entende que é muito bom para outras pessoas também. Bom, pessoal, outra coisa que eu ia conversar com vocês assim. Quando vocês forem uma coisa comprar no site, né? As peças de montagem. E outra coisa, quando vocês forem comprar na loja, quando vocês forem comprar em loja física, pergunte para o vendedor quantos milésimos, anota, leva anotadinho a cola ou decora assim, acima de 3 milésimos que eu posso comprar se for banho dourado, senão eu não vou comprar. Se for banho prateado, acima de 35 milésimos, senão também não vale a pena. Você vai pagar barato, mas não vai aproveitar, porque vai estragar. Obrigada, Adriana, que bom. Bom, então assim, o que é importante quando a gente vai começar a produzir as semijoias? É a gente procurar fornecedores de confiança, fornecedores que tenham bons banhos. Está lá na descrição, procure em algum lugar ali, ou na própria descrição da peça, tem que dizer quantos milésimos de ouro, ou microns às vezes eles usam, e prata, tá? Então é muito importante. Outra coisa também, no início, o importante é você já comprar banhada. Porque as pessoas às vezes me perguntam, vale a pena mandar banhar? Vale muito a pena financeiramente mandar banhar os metais em bruto. E daí, por quê? Porque o custo é menor, mas no início não é interessante, porque primeiro você tem que definir qual estilo você vai trabalhar. Senão você vai mandar banhar muitas peças que depois você nem vai usar. Comigo aconteceu isso, tenho peças, às vezes eu tenho que rir, que eu mandei banhar e depois eu vi que não era o estilo e acabei não usando. Então, assim como as pedras, que é importante na hora de escolher, ver bem o que você vai precisar comprar, não sair comprando, não deixar espalhada pedra por tudo que é lugar, organize o seu material porque você vai ganhar tempo e dinheiro. Porque na hora de produzir você vai sentar, vai usar a técnica que precisar e vai fazer a semijoia. Senão fica assim, onde que eu botei tal coisa? Vai buscar. Onde que está tal coisa? Vai buscar. Não. E o importante é começar.
Porque nunca é a hora certa. A gente sempre acha que não é o momento perfeito, mas não existe momento perfeito. Na nossa vida, às vezes eu fico pensando assim, que bom, tá encerrando um ciclo. Às vezes as coisas acontecem na vida da gente, encerra um ciclo e começa outro. Não, não é assim que funciona. O ciclo não chega a encerrar, o outro já começa antes. Então, e na semijoia é a mesma coisa, a gente tem que começar a fazer. Acho que eu não sei a técnica adequada ainda. Não importa, começa a pesquisar, começa a conhecer os materiais que tem, começa a olhar os sites que tem pedras para vender, começa a pesquisar preços, começa a olhar os modelos que as outras pessoas estão fazendo. Adoro, por exemplo, trabalhar com bolinhas. Então começa a pesquisar, começa a olhar tudo que tem de bolinhas e vai anotando e vai fazendo print no celular do que você gosta, ou então vai fazendo uma pasta, salva as imagens no computador e faz uma pasta. Existem muitas maneiras que a gente pode pesquisar para a gente já ir pensando o que fazer até aprender a técnica. Muito bem. Outra dica que eu anotei aqui, estou com minha cola aqui do lado. Uma coisa também, vou contar para vocês como é que eu fazia a compra das peças em bruto. Aqui perto da minha cidade, vamos ver o pessoal falando, estava acontecendo isso comigo, parei. Organizei tudo em nichos e saquinhos. E agora, sabe onde está tudo. Isso é perfeito. Isso ajuda muito, até porque daí a gente já pode até anotar. Eu gosto muito de anotar o custo que eu paguei. Se são peças em prata, não tira do saquinho, bota uma etiquetinha ali com o valor do preço de custo, para depois você saber o valor de preço de venda. Então, organização é muito importante. A gente tem que, eu sei porque vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou organizada, mas eu sou uma bagunceira. Eu organizo, daqui a pouco eu espalhei tudo na minha mesa. Então, no final, quando eu termino de trabalhar, eu pego e me obrigo a organizar tudo novamente. Porque eu sei que no próximo trabalho o material vai estar organizado. Então, cada uma tem um jeito de trabalhar, mas é muito importante arrumar a mesa, arrumar o material, os alicates, botar os dourados junto. Eu faço assim, minha caixinha de dourados tem dourados, minha caixinha de prateados tem prateados. Como eu estou há muito tempo nisso, há mais de 30 anos, eu tenho uma caixa de bases de brinco prateada, caixa plástica, outra de bases de brinco dourada, outra, por exemplo, fechos. Então, mas isso é muito tempo produzindo, você não precisa, não precisa ter estoque. Compre o que você sabe que vai usar. Se for alfinete, base de brinco, argolinha, fecho, tudo bem que você vai usar sempre. Mas se for algum detalhe diferente, alguma coisa mais exótica, compre menos, espere para ver como vai ser a sua coleção. Bom, eu ia contar para vocês como é que eu fazia para comprar, em bruto. Eu ia para Guaporé, que é uma cidade estilo Limeira, que nem tem São Paulo e Limeira, que tem as pedras, peças de montagem, atacados vendendo coisas em bruto e banhados. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade que é menor que Limeira, mas é Guaporé, que é um polo de joias e semijoias. Então eu ia, nessa minha pesquisa, para melhorar a qualidade do material, das semijoias que eu precisava para vender, para não dar problema, eu fui para Guaporé. E daí tem uma rua principal, não sei hoje como é que está depois da pandemia, né? Mas na época que eu fui, porque hoje eu compro tudo online, então não estou mais indo em loja física. E eu ia até lá, chegava lá e tinha alguns atacados, assim, umas lojas que então tinham os expositores com aqueles ganchos e os saquinhos plásticos pendurados com 2, 3, 4, 5, 6 pecinhas iguais no bruto. Então, como é que eu fazia? Eu pegava 2 cestas plásticas de compra e botava numa cesta que eu ia banhar em dourado, numa cesta que eu ia banhar em prateado. Ou então primeiro eu comprava tudo e depois eu separava, mas depois no final eu já estava fazendo separado por banho. E daí eu botava, são tantas bases no dourado, tantas bases no prateado. Fechos, a mesma coisa, eu ia separando. Depois, quando chegava no final da minha compra, que eu já tinha pago, acertado, eu ligava para a menina do banho, que é um banho que eu trabalhava durante muitos anos, sempre a mesma pessoa. Isso eu adoro, trabalhar com fornecedores de confiança, que a gente não precisa ficar trocando.
Eu acho que a gente ganha tempo e ganha qualidade no que a gente faz, eu acredito nisso. Então eu gosto de trabalhar, às vezes, com não uma quantidade enorme de fornecedores, menos fornecedores que eu sei que vão me atender, que eu posso confiar. Então eu ligava lá para a menina e dizia, olha, eu estou em tal lugar e eu separei uma sacola, que daí já estava na sacola, uma sacola de dourado, uma sacola de prateado, botava escrito por fora, e ela mandava buscar, e depois de banhado ela botava no ônibus e mandava aqui para Porto Alegre, e depois eu ia na rodoviária e pegava minha caixa, simples assim. Hoje, possivelmente, claro que não é no ônibus, mas se você depois quiser trabalhar do bruto para mandar banhar, é uma excelente dica, mas tudo tem o seu tempo. Se você está começando, não faça isso. Compre peças banhadas, muitas vezes está escrito folhado, mas o folhado é uma técnica que se usava muito tempo atrás, mas hoje se considera folhado e banhado a mesma coisa. E compre pronto, compre de fornecedores que têm qualidade, que você sabe que são bons, que não vai dar problema. Então, essa é uma dica, assim, que depois que você já começou a fazer as semijoias, que você já está num ritmo vendendo, sim, daí você já sabe o estilo que os seus clientes gostam das peças, daí sim você pode migrar para trabalhar com bruto, que é o caminho natural. Então, é muito importante a gente começar hoje, não começar amanhã. Daqui a um ano a gente vai agradecer de ter começado hoje. Eu sei por mim. Eu fiquei, na época que eu comecei, eu disse, meu Deus, não sei fazer nada. Fiz um cursinho básico de bijuteria há 30 anos atrás e comprei umas peças e comecei a produzir. Errei no preço, fui aprendendo. Nesse decorrer desse passar dos anos, eu fui aprendendo e depois acabei tendo as minhas lojas. Tive 4 lojas em grandes shoppings de Porto Alegre. Mas daí eu acabei que eu não estava mais feliz, porque eu estava muito envolvida no operacional, naquela parte mais burocrática, toda a parte por trás que faz um negócio funcionar. E a parte que eu mais amava, que eu amo, que é produzir, criar, eu não estava mais fazendo, estava fazendo muito pouco. Porque eu me dei conta também dessa minha história, que quando eu tinha que contratar alguém para montagem, para fazer, o que acontecia? Eu não encontrava mão de obra pronta, não tinha como eu pegar e escolher, botar, na época não tinha nem internet, botar no jornal lá, procura-se montadora de bijuterias ou semijoias, não existia. Então as meninas, boa tarde, Renata, as meninas que entravam, que eu acabava entrevistando, eu perguntava, tem alguma habilidade manual? Tu faz crochê, tricô, pintura, desenho, qualquer coisa. Sim, faço isso. Opa, ela faz, tem alguma habilidade manual. Se a pessoa também não tinha habilidade manual, mas queria aprender, eu também contratava. E daí eu ensinava todas as técnicas para elas. Então, como é que eu fazia lá nas minhas lojas? Eu fazia o primeiro modelo, que era a peça piloto. Então eu botava lá, desenhava, prendia as pedras lá numa folha e escrevia 4 colares, 6 colares, e elas reproduziam, mas elas tinham que aprender as técnicas. Essa era a parte que eu fazia. Eu amo fazer, mas não sei vender. Mas a gente aprende, Bel Biju, aprende. A gente começa a aprender. Primeiro você tem que saber fazer. Primeira coisa, não adianta querer vender um produto que não existe, que tem qualidade ruim, que tem acabamento ruim. Então a primeira coisa é aprender a fazer, aprender as técnicas. A Maison Isabelle entrou, oi, tudo bem? Então, primeira coisa que a gente tem que aprender, técnica. Você tem que aprender sobre os materiais, como é que você vai comprar o material. Daí tu liga, já me disseram assim, como é que é esse banho dourado? O banho é bom. Eu comecei a rir, banho é bom, que banho é? Então, primeira coisa, a gente tem que saber comprar. Porque quando a gente comprar bem, quando a gente comprar certo, a gente tem tudo para fazer um produto de qualidade. Porque as técnicas a gente também aprende. Então, é isso aí. Então, tem que começar primeiro a fazer. E depois a gente começa a vender. Como é que você começa a vender? Primeiro você vai vender para as pessoas do seu círculo familiar e amigas. É assim que funciona. Vai vender para tuas amigas, para a família, para a irmã, para a tia. Quero um presente. Começa a divulgar o que está fazendo.
Cria um nome para sua marca, às vezes pode ser o seu próprio nome. E daí você começa a falar para todo mundo que está fazendo. Faz umas fotos, é muito fácil fazer foto de celular. Olha, o meu celular não é nenhum espetáculo, não é nenhuma grife maravilhoso, eu faço fotos ótimas. O segredo de fazer boas fotos é você botar um fundo branco, pode ser uma folha de ofício, um tecido, coloca, se for, por exemplo, uma pulseira, um colar, coloca ali, faz um ajeitadinho, assim, que dê um movimento, que fique redondinho, coloque uma folhinha, coloque uma florzinha e fotografe. Mas aí o segredo para fotografar é, você tá com o celular aqui, né? A peça tá aqui. Clica ali e faz clarear a imagem, deixa clarear um pouquinho, deixa a imagem um pouco mais clara, que isso vai ficar linda a foto. E é assim que eu faço. Ó, o pessoal botando aqui, eu também não sabia, comecei na família e amigos, e agora posto e as vendas foram aumentando. Posto aqui e as vendas foram aumentando. Parabéns, é assim que a gente começa. Começa com a família e depois a gente... Parabéns, que boa, muito obrigada pelo depoimento. E começa a vender no Instagram e daí vai vendendo cada vez mais. Você, se não tem um site, não tem problema, você pode vender pelo direct, pode fazer catálogo pelo WhatsApp, tudo a gente aprende. Se quiser fazer imagens mais elaboradas, com moldura, tem o Canva, que é acho que é um aplicativo que é gratuito, que a gente usa. Eu uso só o gratuito, não tenho pago, e dá para fazer coisas ótimas. Então, o pessoal esperando para começar a vender. Então, mas para começar a vender, tem que primeiro fazer bem acabado, que não dê problema de banho, que a pessoa olhe e ache lindo, que tem, por exemplo, um brinco, seja o mesmo tamanho um lado que o outro, que você escolheu uma pedrinha bem parecida para um lado do brinco e para o outro. Tudo isso são dicas que a gente vai aprendendo para depois ter um resultado. Faz um nome, pensa um nome bacana, legal para você botar na sua marca. Cria um Instagram. Se você tem um Instagram pessoal, não mistura com profissional. Ou você muda aquele Instagram para profissional, empresarial, ou você faz dois. Mas não mistura almoço em família, por exemplo, com o Instagram empresarial. Faz dois. E daí começa a postar, começa a fazer as publicações, tanto nos stories. Não é fácil fazer nos stories. Eu tô lá falando de vez em quando, tento fazer todos os dias. No início foi muito difícil, muito difícil. Eu às vezes não, uso muito aquele filtro, devia ter nascido com filtro, porque ao menos ninguém é obrigado a ver lá esse monte de rugas, e enfim. Então eu uso, e é assim mesmo, é o que temos, é o que a gente está conseguindo fazer nesse novo mundo da internet, e a gente vai evoluindo. Se eu pegar os stories que eu fazia um ano atrás e faço agora eu pego meu celular na câmera e começo a fazer. Estou começando, mas ainda estou começando, mas não vou desistir. Não desiste, não desiste. O sucesso às vezes está um detalhe, assim, 1 centímetro. Muitas pessoas acabam desistindo. Então não desiste, continua. O importante é a gente começar e não ter medo. Coloca lá, posta no Instagram. E se você... muito obrigada, suas dicas são ótimas. Da minha lojinha, Suzy, desistir jamais, é isso aí. Tem que começar, meninas, porque nós somos poderosas. A gente, Laura, poder? Poder sim, poderosas, porque a gente tem o poder de mudar a nossa vida, o poder de fazer o que a gente gosta. Eu não estou falando para fazer coisas radicais, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente pode começar a fazer uma pequena mudança na gente, começar a acreditar que dá para produzir. Então comecem a fazer as peças, comecem a pesquisar, ver o que vocês gostam, comecem a salvar as imagens, porque tem dias que a gente realmente não está inspirada. Eu, às vezes, vou lá, eu tenho uma pasta no Pinterest, eu vou lá e vou pesquisar meus modelos para eu me inspirar. Então tudo isso ajuda. E o que ajuda mais ainda é a gente ter o retorno das pessoas. Então, primeiro acreditar, não ter medo de se expor. Se vocês pensam que vão ser criticadas, a gente vai ser criticada mesmo de qualquer jeito, não tem diferença. Então, possivelmente de quem está próximo, algum familiar, vai criticar. E está tudo bem, está tudo certo. Opinião é opinião. E a gente segue em frente. Então, não desistam. Continuem. Porque vocês têm o poder, vocês são poderosas. Eu acredito em todas nós mulheres que a gente tem
poder de mudar, a gente somos multifunções, a gente faz tanta coisa e a gente dá conta. Então é importante organizar um tempo para a gente sentar, fazer a semijoia. Organiza o dia, organiza o tempo e aquele horário é sagrado. Senta e produz. Se você conseguir produzir todo dia um pouquinho, ótimo. Se conseguir produzir no fim de semana, tá ótimo também. O importante é acreditar e começar a fazer. Então eu vou continuar fazendo as lives toda semana para dar dicas, para mostrar materiais. Eu não sei quanto tempo que eu já estou de live. Deixa eu olhar aqui. Já estou 1h15, tudo isso. E então eu ia falar sobre o aço inox, mas daí que ele não é banhado, é um material inteiro, se a gente pensar que naquela nossa exemplo do bolo, se a gente cortar o bolo, ele é todo de inox. Mas daí é um assunto para uma próxima live, que daí a gente pode falar também só do material inox, que é um material que eu estou amando de produzir, que antes eu usava só para fazer alguns acabamentos, e agora eu estou trabalhando bastante. Então, 45 minutos, tá? Mas tá bom, né, meninas? Eu tô falando aqui sem parar, muito obrigada. E eu acho que é isso. Então, é isso aí, eu anotei tudo aqui, mas eu acho que a nossa live de quinta-feira tá perfeita. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Eu tô à disposição. Se não quiserem fazer agora, quiserem mandar por direct, comentar depois que eu salvar, eu vou tentar deixar salva a live, vou ter o maior prazer de responder. E quem me perguntou do curso, o curso está saindo. O pessoal já está assim, ó, fase final, um curso onde eu ensino a fazer semijoias. São 7 módulos com técnicas diferentes. Eu não lembro quantos modelos, mas depois eu passo para vocês, tá? Podemos fazer também, falar sobre fios, fios de metal, fios para encordoamento, fios, cordões de seda. A gente pode fazer live desses assuntos também. Eu adoro quando vocês fazem sugestões. Até eu vou abrir uma caixinha de perguntas ali nos stories, sugestões para as próximas lives. Porque daí eu trago assuntos que são interessantes. Porque muitas vezes a gente acha que um assunto é interessante e as pessoas não se importam. Tá, mas então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu amei, gratidão, fico muito feliz de poder estar ajudando, de poder compartilhar com vocês tudo que eu aprendi nesses 30 anos. Porque é um mundo muito bom de trabalhar, muito bom essa parte de criar, de criatividade, ter prazer, de começar a fazer e começar a vender. A gente viu depoimentos aqui do pessoal que começa vendendo para gente próxima, familiares. Você pode oferecer em alguma loja, você pode ter revendedoras vendendo seu produto, botar meninas para vender, você pode anunciar no Instagram, tem aqueles que a gente patrocina, então você põe lá R$10 por dia, R$5 tem um valor mínimo e você acaba distribuindo aquele conteúdo para muito mais pessoas e assim você tem mais seguidores e começa a vender. Só uma coisa sobre vendas: coloquem preço nas peças de vocês. Aquela coisa, te mando valor por direct, você perde venda, pode ter certeza, tá? Então, de novo, meninas, muito obrigada, poderosos meninos que estão por aqui também, muito obrigada pela presença, tá? E o poder está conosco. Vamos lá, vamos acreditar que tudo é possível e a gente pode fazer da nossa vida o que a gente quiser. A vida é nossa, a gente que escolhe qual caminho seguir. Então a gente pode começar uma nova jornada nesse mundo das semijoias, tá? Então um beijo grande, eu espero você semana que vem na próxima live. Não sei se vai ser na quinta, se vai ser no sábado, mas daí eu divulgo nos stories, vou divulgando ali no feed também, tá bom? Um beijo grande.